quando nós nos propomos a trazer para vocês o texto de Luke, qual a virtude do texto de Heloísa Luke? A virtude desse texto é porque ela trabalha a questão da gestão escolar a partir de uma perspectiva pedagógica. Ela não coloca ao lado, em separado, as questões técnicas. Pelo contrário, ela afirma essa questão técnica. Contudo, ela, somando-se aos aspectos técnicos, gerenciais, metodológicos, que são procedimentos de qualquer gestão, ela dá ênfase nos aspectos pedagógicos, que foi exatamente a pergunta que a Anne Ellen fez. Eu acho que foi a Anne. Foi você, Anne? Eu acho que foi a Anne que fez ela que fez essa pergunta, né? Foi a última que nós respondemos. Que a ênfase é que na gestão escolar existe o aspecto pedagógico, as preocupações didáticas, metodológicas, né? As questões referentes à legislação da educação. Então, todos esses aspectos tipicamente pedagógicos que tornam a gestão escolar diferente da gestão em qualquer outra área, né? Mesmo utilizando dos princípios de qualquer gerenciamento, são princípios gerais, mas sempre o gestor escolar está se utilizando desses princípios para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, para elevar a qualidade da oferta da educação na escola, né? E aí, Luca, ele começa mostrando o seguinte: quais são as competências que se esperam do administrador, do diretor, né, do gestor na escola. Então, ele fala sobre ele deve garantir o pleno funcionamento da escola como organização social. E quando ela fala sobre esse pleno, significa que existe uma série de procedimentos com os quais o gestor ele tem que estar familiarizado. Não quer dizer que ele vai fazer tudo, mas que ele tem que ter conhecimento desses procedimentos e delegando responsabilidade, né? Então, ele aplica nas práticas da gestão escolar, segundo, né, e na orientação dos planos de trabalho, as ações promovidas na escola, fundamentos e princípios e diretrizes educacionais consistentes. Então, observe aqui, ele fala sobre gestão, mas ele diz que essa gestão ela é dirigida por diretrizes educacionais. É o que, mais uma vez, reforça a distinção entre gestão escolar, gestão educacional e as outras gestões. É exatamente essas diretrizes voltadas para o processo de aprendizagem, para o aperfeiçoamento das práticas educativas. Ele também promove na escola o sentido de visão social. Em que aspecto? Vamos tentar imaginar aqui aquele que administra uma empresa, ele não está preocupado necessariamente pela função dele, de repente, com os impactos sociais da sua empresa. Como certa feita, na escola, na faculdade onde estudei, pedagogia, lá no Pará, ao lado havia uma indústria de produção de alimentos a partir de aves, né? E quando começava a se matar frangos lá, eles queimavam as penas. E foram anos e anos queimando pena e era um fedor enorme. Quer dizer, aquele administrador daquela indústria não estava preocupado com a comunidade. Ele estava preocupado em cumprir metas, matar frangos, vender frangos para a região toda. Já um gestor escolar, ele necessariamente, pela função que ele exerce, pela função social da escola, obrigatoriamente ele tem os olhos voltados para a comunidade. Ele administra pensando em como aquela escola pode ser melhor administrada para o benefício da comunidade, né? Então, tem que ter uma visão social do trabalho que ele está realizando e, ao mesmo tempo, ter uma elevada expectativa sobre a educação. Como já falamos anteriormente, a primeira pessoa a sonhar com uma educação de valor é o diretor. É ele que deve fazê-lo. Depois,
é ele que define e atualiza e implementa padrões de qualidade. E isso, observe, a Luque coloca que é responsabilidade dele. Ele vai fazer sozinho? Não. Mas espera-se que o gestor que tenha essa predisposição. Os professores também possuem essas expectativas elevadas? Sim, mas é estranho, é completamente desassociado, divorciado de uma postura do gestor, a condição na qual o gestor escolar ou educacional ele está tão somente fazendo as atividades burocráticas. Isso é estranho a função dele. Por quê? Porque o gestor educacional, obrigatoriamente, dentro da função que ele exerce, a formação dele, deveria fazer com que ele estivesse comprometido eticamente e de uma forma ideal com uma qualidade de ensino ainda mais elevada. Além disso, ele promove a integração na escola, a coerência, a consistência entre as várias dimensões e ações de trabalho educacional. Ou seja, ele é aquele elemento que está articulando os professores da educação básica, os professores da educação infantil, está promovendo encontros entre a coordenação e os professores, certo? Ele também promove o sentido de unidade, garante padrões elevados. O que significa sentido de unidade? É que esse gestor ele deve ser aquele que cria um clima de afetividade, de compromisso ético. Ele trabalha para que todas as partes da escola se percebam realizando a mesma função. Digo, a mesma missão, perdoe-me. A mesma missão, com funções diferentes, com trabalhos distintos, mas realizando a mesma missão, cada um no seu posto, certo? Nesse sentido, o gestor é o elemento aglutinador, unificador, não somente do trabalho, mas das pessoas que estão no mesmo espaço educativo. Tudo com o objetivo de alcançar o objetivo maior, que é oferecer uma educação de qualidade. Então, nesse sentido, ele articula, ele engloba, certo? Ele cria estratégias, ele cria reuniões, ele conversa, porque essa unidade ela vem de relações, vem a partir das interações, as quais elas são primeiramente idealizadas, pensadas, planejadas pelo gestor. É ele que deve ser o articulador. É complicado, é estranho, quando quem realiza isso é o coordenador em separado ou os professores. Isso pode até garantir uma qualidade mínima das relações e da gestão na escola. Pode até fazer isto, mas mesmo assim, torna a dizer, é estranho. É estranho porque quem deve executar isso é o gestor. E, por fim, ele adota uma atuação de gestão escolar, uma visão que abrange a escola como um todo, o sistema de gestão escolar e uma orientação interativa, mobilizadora de talentos. Isso quer dizer que o gestor ele está sempre ensinando a sua equipe de que todos estão realizando funções diferentes, mas em busca de um objetivo comum, e esse gestor ele conhece os talentos e as competências da sua equipe. E conhecendo os talentos e as competências, esse gestor ele pode melhor mobilizar, mudar a posição, unir determinadas pessoas que possuem afinidades de intencionalidades, de propósitos e também afinidade de fazeres, porque possuem as mesmas habilidades. Continuando isso, então, compete ao diretor fazer alguns questionamentos, né, válidos. Esses questionamentos eles são autoelucidativos, mas o mais importante desses questionamentos, certo, é o último, quando diz como se pode organizar a escola para oferecer ao aluno condições educacionais favoráveis para a sua formação e aprendizagem efetiva. É aqui, Anne, que está outro argumento, né, outro elemento que aponta a diferença radical entre a gestão educacional ou escolar e qualquer outra gestão. Por quê? Porque o gestor escolar ele não está preocupado tão somente com documentos e com a burocracia. Ele está preocupado exatamente
nas condições favoráveis para o melhor desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. É o foco dele. Portanto, tudo que ele administra, tudo que ele faz, todas as características da administração geral que ele mobiliza, ele tira de um livro da administração geral, ele tira de lá, aprende, ele lê, aprende, e ele faz uma pergunta: como isso se aplica na minha escola? Como esse conceito pode melhorar a eficácia dos meus professores? Como esse princípio da gestão geral pode me ajudar a tornar o PPP mais do que um documento, né, burocrático, mais do que um documento pedagógico que faz parte da estrutura fria da escola? Como eu posso criar estratégias para que o PPP seja, de fato, colocado em prática e possa transformar o dia a dia da minha escola? A questão é essa. Então, qual é o sentido da educação? Como é que ela se articula com a sociedade atual? Qual é o papel social da escola? Quais são as diretrizes? Todos esses questionamentos são relevantes, mas devem convergir exatamente para a preocupação maior, que é a oferta de um processo educativo o mais justo, o mais igualitário, o mais eficaz possível para a comunidade. E aí, para se oferecer isso, é preciso que o gestor ele perceba quais são os elementos constitutivos da educação. E nesses elementos está a escola, os alunos, os professores, os funcionários e os gestores escolares, né? E quando eu coloco gestores escolares, é porque eu já estou pensando na gestão educacional, né? De alguém que está acima dos gestores escolares e que tem que administrar isso. Quando eu falo de gestão escolar, eu estou me referindo de funcionários, professores, alunos e a escola em si. Considerando estes elementos e sabendo as características deles e como eles se imbricam, eles se correlacionam, e percebendo a importância dele no processo educativo, o gestor ele pode melhor planejar a articulação entre eles de uma forma eficaz, certo? A fim de que a escola possa oferecer essa educação de qualidade, né? Então, o que é a escola? Se o gestor souber a função social da escola, é claro que ele vai perseguir essa função social. Se ele conhece os alunos, ou se ele tem uma visão correta, pedagógica, sobre quem é o aluno e quais são os direitos desses alunos, é claro que ele vai orientar os professores a realizarem processos educativos a partir dessas perspectivas libertadoras, essas perspectivas mais atualizadas dos conceitos sobre o que é o educando. Se o gestor ele sabe qual é a função social do professor, quais são os parâmetros da sociologia da educação, da filosofia da educação, da didática, que deve nortear o trabalho do professor, é claro que esse gestor ele vai orientar os professores a partir dessas peculiaridades da função de cada um dos professores. E os funcionários como um todo, na medida em que o gestor tem claramente a função de cada um, ele vai poder melhor articular todos estes elementos, né? E se nós estamos falando de gestão educacional, aqueles que estão na superintendência, né, coordenando o conjunto de 5, 10 escolas numa cidade, é claro que esse superintendente ou esse secretário de educação, ele vai saber qual é a função de cada gestor na escola e vai poder se reunir, vai poder solicitar informações, indicar possibilidades de trabalhos e assim por diante. E é a partir desses elementos que nós podemos perceber que, no que toca ao aluno em específico, né, é extremamente importante que esse gestor perceba quais são as capacidades a serem desenvolvidas no espaço escolar, né? Porque, na medida que o gestor ele sabe, ele tem claro que tipo de educação se espera, é claro que ele vai organizar a sua escola a partir dessa perspectiva. Então, diz, resolver problemas com iniciativa,
É preciso saber ou desenvolver trabalhos colaborativos em equipe, desenvolver o raciocínio lógico, a visão estratégica, o aluno ter liderança, ter organização, fazer uso criativo de recursos. Quando o diretor ele está comprometido com essa visão pedagógica do ato de administrar, é claro que isso vai fazer diferença na qualidade da educação, porque ele vai estar atento a essas características ou ao desenvolvimento dessas capacidades dos alunos que estão debaixo de sua supervisão como diretor. É aqui que está a qualidade singular do livro de Luke, do texto de Luke, porque ela olha o gestor também com uma perspectiva de pedagogo. O gestor é um pedagogo e não pode prescindir disso. Ele não está somente para administrar coisas ou processos, né, ou assinar documentos. Ele também está atento ao fato se, em sala de aula, essas capacidades estão ou não sendo desenvolvidas pelo professor. Nesse sentido, então, considerando hoje a BNCC, o gestor ele também está comprometido com as competências gerais da nova BNCC. Ele está administrando, ele está assinando documento, ele está indo na coordenação da secretaria, mas ele está, ao mesmo tempo, dialogando com seus professores, atento se essas novas competências, que são competências importantes, estão sendo alcançadas, se estão sendo desenvolvidas ou não. Certo? Isto porque, nesse sentido, observe, enquanto em uma empresa a eficácia do processo administrativo se materializa no lucro e na quantidade de produção, em uma gestão educacional, a eficácia do processo administrativo se mede, se avalia, se estes alunos, ao estarem, né, na escola ou saírem do sistema educacional, se esses alunos desenvolveram ou não essas competências gerais da BNCC. Essa é a ideia, essa é a diferença. Tá? E então, quando nós falamos de escola, quando nós falamos de gestão, é preciso lembrar que esse gestor ele precisa ter conhecimento da legislação, porque o trabalho que ele executa é um trabalho que é definido, é um trabalho que é delimitado, é um trabalho que é organizado a partir de parâmetros legais. E quando eu falo em parâmetros legais, eu estou me referindo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 93/94/96, a qual apresenta aquilo que se espera de uma gestão. E a LDB vai dizer a elaboração e execução de sua proposta pedagógica. Né? O gestor ele tem que estar atento ao fato que toda escola tem que ter uma proposta pedagógica e ele deve estar zelando pelo planejamento e pela execução e pela avaliação dessa proposta. A LDB também vai falar que a administração de seu papel e de seus recursos materiais e financeiros. Ou seja, o gestor deve estar atento aos aspectos administrativos da escola, é a função dele, ele tem uma função burocrática, administrativa, e dentro dessa questão burocrática, esse gestor ele vai também ter conhecimento de finanças, ele vai também ter uma mente organizada para poder também administrar material escolar, livro didático, merenda, enfim, almoxerifado. Não quer dizer que ele vai fazer tudo, mas que ele tem que ter esses conhecimentos a respeito desses assuntos e as habilidades, pelo menos, para gerenciar essas realidades dentro da escola. Depois diz que o gestor deve zelar pelo cumprimento dos 200 dias letivos, correspondente a 800 horas de aulas estabelecido. É por isso que quem trabalha na rede sabe quando os documentos são feitos para lançar as notas, para lançar os conteúdos que foram desenvolvidos no bimestre, o gestor, juntamente com a coordenação e a secretaria, tem que analisar exatamente se os dias foram exatamente executados. As reuniões com os pais,
as festas de cunho cultural e assim por diante. Então, tem que zelar por esses dias e por essas horas. Depois, tem que zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, a recuperação dos alunos de menor rendimento. Claro que isto ele deve fazer como superintendente, como aquele que vai supervisionar o processo. Ele pode delegar isso à coordenação e à secretaria para dar para ele um relatório. Não quer dizer que o gestor ele vai pegar o relatório de cada professor e vai ler um por um, sendo que esse gestor já tem muitas atividades por realizar. Mas, como gestor, ele pode delegar responsabilidade, dizendo para os colegas da secretaria ou para a coordenação pedagógica que possa dar para ele um relatório sobre o andamento da carga horária, dos dias letivos, dos documentos para os quais ele tem que fazer algum outro documento dando relatório para a Secretaria de Educação. E depois articular com as famílias e a comunidade a criação de processos de integração com a sociedade, entre a sociedade e a escola. Ele deve ser a ponta da lança, no sentido de que ele vai dizer para os pais da importância deles na escola e vai falar para a própria comunidade interna sobre a importância de fazer reuniões nas quais pais e mestres estejam juntos na tentativa de problematizar as questões da escola e buscar possíveis soluções. Depois, a informação aos pais sobre a frequência e o rendimento dos alunos, né? Mas isso é a questão da secretaria. Sim, da secretaria, mas sobre a supervisão, gente, do gestor. E sobre ele repousa essa responsabilidade, né? E aí nós temos coisa que nós já falamos, os alunos, quem é esse aluno, certo? O gestor tem que conhecer as características, o contexto econômico, social, para melhor oferecer uma educação para estes alunos. Os funcionários também, o gestor tem que ter boa articulação, uma boa convivência, tem que tratar os colegas, funcionários, como colegas de trabalho, numa função diferente, mas realizando trabalhos igualmente importantes. Esses gestores escolares, eles precisam ter plena ciência de que eles têm que ter conhecimento, habilidades, competências para realizar o trabalho. Eles têm que ser mobilizadores, estimuladores do desenvolvimento desses colegas. Eles têm que ter uma visão profissional do trabalho, sem nunca perder de vista a perspectiva pedagógica, né? E assim, o significado da gestão escolar, pegando todos estes elementos, né? O significado é este, que o gestor escolar é aquele que está administrando um ambiente educacional no qual ele vai estabelecer um ambiente de participação, de compartilhamento e de autocontrole de todas as atividades e informações e processos que são desenvolvidos no espaço denominado espaço escolar. Compete, pois, então, à gestão escolar estabelecer o direcionamento, a mobilização capazes de sustentar e dinamizar a cultura da escola para a realização de ações conjuntas, né, associadas e articuladas com a comunidade interna e com a comunidade externa, com o objetivo de oferecer o melhor sistema educacional possível. A gestão escolar, portanto, é um foco de atuação e um meio, e não um fim em si mesmo. Certo? Em outras palavras, o que isso significa? A gestão escolar ela só tem sentido se for com o objetivo de oferecer o melhor sistema educacional para o aluno. Se o gestor escolar está mais preocupado com documentos e com processos, com a estrutura organizacional, esse gestor escolar ele já perdeu em muito, certo, a essência da gestão escolar. Ele se tornou apenas um burocrata. Ele se tornou apenas uma peça dentro de um esquema fechado que nós chamamos de a burocracia do Estado. Mas quando esse gestor ele considera premente a necessidade de não se perder os valores pedagógicos,
e quando ele utiliza todo o conhecimento teórico e toda a capacidade que ele tem de gerenciamento para melhorar os processos educativos, esse gestor é um gestor escolar, como nós esperamos que o seja, e como a LDB assim também indica claramente como sendo o seu papel e a sua função institucional, legal e ética, porque ele fará tudo não somente para deixar os documentos em dias, mas ele fará tudo para oferecer a melhor educação possível para a comunidade na qual a escola está inserida.